Então, esse aqui é a solução que eu tenho. Nessa solução, eu relaxei a integralidade. É esse termo que a gente usa, tá? Quando eu tiro, quando eu minimizo aquela restrição, ou tiro ela fora, eu digo que eu relaxei aquela restrição. Tá? Então, relaxando a restrição de integralidade das variáveis, a gente tem isso aqui. Bom, como eu disse, né? Bom, como eu disse, parece que a gente está matando um canhão, um mosquito com canhão. Vamos ver aqui então um algoritmo que a gente pode usar para resolver esse problema sem precisar de modelagem matemática. Um algoritmo extremamente eficiente, que é o que os nossos GPS usam, tá? E o Google Maps e etc. Tá? Que é o algoritmo de Dijkstra. O algoritmo de Dijkstra ele foi concebido há bastante tempo, em 56, por esse matemático holandês. Tá? Ele faleceu em 2002. Ele foi publicado em 59 e é um algoritmo usado até hoje. Ele é muito simples, muito eficiente. E ele encontra o menor caminho de um vértice ou de um nó até todos os outros nós. Tá? Então, ele não encontra só o menor caminho de um para um, ele encontra o menor caminho de um para todos. Ou você pode também encontrar o menor caminho de todos para um. Então, se você tem, por exemplo, vamos supor que alguém chama um Uber num determinado local, né? E você tem vários carros Uber espalhados, ou vários táxis na sua frota de táxi. Você pode rodar o Dijkstra invertido, tá certo? E determinar qual que é o carro que está mais perto, o que tem o menor caminho até esse nó, né? Como se você estivesse fazendo o caminho inverso. Né? A única restrição dele é que ele não pode ser usado com grafos com custo negativo. Então, se você tiver algum custo negativo, não dá para usar o Dijkstra. Que para nós aqui, para logística, não faz sentido, né? Mas para algumas aplicações faz sentido. Então, vamos ver como é que ele funciona. Tá? Ele é bastante simples. A gente começa aqui com os nossos nós. Tá? Então, eu tenho o grafo aqui à esquerda. Os meus nós estão colocados aqui. E para cada nó, eu tenho um par de dados, tá? Que são, eu estou chamando aqui de D de I e P de I. Tá? Então, o D de I vai ser a distância que eu tenho da minha origem até aquele nó. Tá? Então, a minha distância para o nó de origem, meu nó de origem é 2, a distância vai ser sempre 0 mesmo. Tá? E o P de I vai ser o predecessor. Então, é o nó antecessor, predecessor àquele, tá? Que foi usado para chegar àquele nó especificamente. Então, estão todos vazios aqui. E do nó de origem, o nó de origem não vai ter nenhum antecessor. Tá? E aqui em cima eu tenho a lista, tá, dos meus nós. Tá? Então a gente começa lá. Tá? Eu vou escolher daquela lista o nó que tem a menor distância, o menor valor de D de I. Que no início vai ser o nó inicial, o nó 2. Tá? Todos os outros nós são inicializados com um D de I teoricamente infinito. Né? Então eu removo aquele nó da lista e aí eu vou olhar todos os adjacentes ou todos os sucessores, tá, desse nó. Tá? Então tá, eu tenho como sucessores do nó 2, eu tenho o nó 1. Tá? E aí eu faço a seguinte conta. Tá? Para o nó 2 eu estou na origem mesmo, então eu tenho a distância 0. Tá? Então, para essa distância 0, eu vou somar a distância que eu tenho desse arco, tá? Do nó 2 para o nó 1. Tá? Então, somo aquela distância, 0 mais 7 vai ser igual a 7. Comparo essa continha à distância que eu tenho ali do nó 1, que é infinito. 7 é menor do que infinito, tá certo? Então, eu vou fazer essa atualização, né?
Então agora eu tenho até o nó 1, eu tenho uma distância de 7, e o predecessor, né, o antecessor, vai ser o nó 2. Tá? Então está aqui o meu par atualizado. O outro sucessor do nó 2 é o nó 3. Faço a mesma continha, tá? Vou pegar aquele mesmo zero lá e vou somar com esse valor aqui do arco 2, 3. Tá? Faço essa soma, 0 mais 4 é igual a 4. Comparo isso com o infinito, 4 é menor do que infinito. Então faço a atualização. Agora para o nó 3 eu vou ter uma distância de 4 e o antecessor ou predecessor vai ser o nó 2. Tá? Agora escolho de novo na lista, dos nós da lista, aquele que tem o menor valor de DDI. Tá? Vai ser aqui entre 7 e 4, vai ser do nó 3 que tem uma distância de 4, removo da lista e vou verificar então todos os adjacentes ou todos os sucessores de 3. Eu só preciso verificar os sucessores daquele nó que ainda estão na lista. Tá? Aqueles que estão já coloridos eu não preciso olhar mais, porque como eles já tinham uma distância menor, eles foram verificados antes, então obviamente eles não vão precisar ser alterados mais. Tá? Então dos sucessores de 3 eu tenho aqui o 4, faço aquela mesma continha, tá? Pego aqui a distância que tem do 3, tá? Vou somar com a distância desse arco aqui, do 3 para o 4, somo então com 2, 4 mais 2 vai ser 6, 6 é menor do que infinito, então faço a atualização ali. Tá? Então novamente a gente escolhe o nó que tem a menor distância, entre o nó 1 e o nó 4, a menor distância vai ser do 4. Então, o sucessor do 4 aqui eu tenho o 1. Né? Faço aquela mesma continha, pego ali a distância que eu tenho até o 4, até agora, que é 6. Né? Depois somo com essa distância aqui do 4 para o 1. 6 mais 5 vai ser igual a 11. Só que 11 é maior do que 7, tá? Então esse arco aqui eu desprezo. Tá? Vamos para o próximo, do 4 para o 5, faço a mesma continha, vou somar 6 com aquela distância ali, 6 mais 5 é 11 também, que é menor do que infinito, então faço a atualização e passo então a escolher o próximo nó. Então, com a menor distância que eu tenho, vai ser o nó 1, né? Então pego o nó 1, removo da lista, olho todos os sucessores do 1, tá? Que vão ser ali o 6, o 7 e o 8. O 1 também tem o 4 como sucessor, mas o 4 já está coloridinho, já foi analisado, eu não preciso olhar mais. Tá? Então analiso todos os adjacentes ao 1. Então tem ali o 6, faço a continha, 7 mais 6 é igual a 13, tá? Somo essa distância aqui, que tem o D1, né? Mais o C, 6, né? Dá 13, 13 é menor do que infinito, então atualizo ali. Para o 7 também, faço a continha, 10 é menor do que infinito, então atualizo ele também. E para o 8 também faço a mesma continha e atualizo ali o nó do 8. Tá? Repito o processo, pego ali o nó que tem o menor D de I, vai ser o nó 7. Tá? Então olho os sucessores de 7, eu só tenho ali o nó 8. Né? Faço a continha, a distância que eu tenho até o 7 até o momento é 10, 10 mais 2 vai ser 12, 12 é pior do que 11, então não faço nada ali. Tá? O próximo nó que vai ser analisado vai ser o nó 5, né? Sucessor do 5, que ainda não está colorido, vai ser o 6 e o 8. Tá? Então pego ali a distância até o 6, faço 11, que é a distância que eu tenho do 5 até agora, né?
mais essa distância do 5 para o 6 dá 1. Dá 12, 12 é melhor do que 13, tá? Então atualizo. Então agora eu tenho, para chegar até o 6, eu sei que vale mais a pena passar aqui por baixo, tá? Do que passar pelo nó 1 lá em cima. Né? Faço aquela troca ali, né? Da distância e do predecessor do 6. Tá? E o outro vai ser ali o nó 8. Tá? A continha vai me dar um resultado pior do que eu tenho lá, então eu ignoro. Tá? Dos dois nós que faltam, o que tem menor distância é o 8. O 8 não tem nenhum sucessor, então eu passo para o próximo. Só sobra o 6, então acabou. Tá? Então agora eu tenho aqui o meu resultado. Então o algoritmo de Dijkstra ele vai me dar uma estrutura que eu chamo de árvore de distâncias. Tá? Depois a gente vai ver direito o que significa esse nome árvore dentro de grafos. Mas, enfim, aqui eu tenho uma estrutura onde eu tenho a menor distância do nó 2 até todos os outros nós. E vejam que do nó 2 até qualquer nó eu tenho um caminho único. Tá? Eu tenho um caminho único. É claro que eu posso ter empates aqui, tá? Mas no Dijkstra a gente resolve os empates e fica só com um deles. Tá? Eu poderia ter mais de uma solução ótima. Tá? Enfim, eu posso representar isso pelo grafo ou por uma tabelinha. Tá? Na tabelinha eu tenho para cada nó a distância da origem até aquele nó e o predecessor. Então, se eu quero saber, por exemplo, a menor distância até Valadares, que é o nó 8, eu olho lá, o nó 8, a menor distância é 11. Como é que eu chego lá? Olha, o predecessor do 8 vai ser o 1. Então, o 8 eu venho do 1. Tá? E do 1 eu venho de onde? Ó, o predecessor do 1 é 2, está aqui na tabelinha. Tá? O 2 é a minha origem. Tá? Então, eu venho do 2 para o 1 e do 1 para o 8. Se eu quiser chegar até o nó 6, tá, eu vou lá na tabelinha, a distância da origem até o nó 6 é 12, está aqui na tabelinha. Como é que eu chego lá? O predecessor do 12 é o 5, o predecessor do 5 é o 4, está aqui, e o predecessor do 4 é o 3, e o predecessor do 3 é o 2. Então, pela tabelinha, eu tenho esse caminho. Tá? Eu posso reconstruir o caminho usando a tabelinha. Ou claro, a gente olhando o grafo, né, a gente tem isso visualmente. Mas no computador, né, o computador não tem essa análise visual, tá certo? Essa análise visual nós temos aqui através do desenho que a gente faz. Né? O computador vai saber isso através de uma estrutura de dados. Né? Através de uma matriz, uma tabela ou alguma outra estrutura qualquer. E a gente vê isso através dessa tabelinha, tá certo? Essa matrizinha. Né? Ok? Muito bem, vamos ver um segundo exemplo aqui só para fixar. Tá? Nesse caso aqui eu vou rodar o algoritmo de Dijkstra usando um grafo não direcionado. Tá? Então, num grafo não direcionado, um grafo simples, vamos lá. Eu vou começar do nó 2, do nó 1, desculpa. Começar do nó 1, e do nó 1, o Dijkstra vai me dar o menor caminho do 1 até todos os outros. Tá? E aqui nos nós, tá, eu estou colocando só a distância. Tá? Só para simplificar um pouquinho. Então, eu olho lá, escolho o nó de menor distância, vai iniciar com um nó de origem. Tá? Então, começo lá, tiro ele da lista, analiso todos os adjacentes de 1, então vou fazer as alterações. Tá? Do nó 1 para o 2 eu tenho a distância de 2, do nó 1 para o 3 eu tenho a distância de 6, e do 1 para o 4 eu tenho a distância de 8, altero lá. Tá? Os predecessores eu estou colocando aqui visualmente em forma de seta, tá? Em vez de colocar aqui com os valores, tá bom? De novo, então eu tenho lá os valores, o que tem a menor distância vai ser o nó 2,
tá? Então eu vou olhar os sucessores dele, né, que vão ser o nó 7, o nó 8 e o nó 1. Só que o nó 1 já está colorido, então eu não preciso olhar para ele. Tá? Então vamos lá, os adjacentes. Do 2 para o 7 eu vou alterar. Tá? Do 2 para o 3 eu tinha uma distância de 2, 2 mais 8 dá 10, que é maior do que 6, então não vou mudar. Tá? De novo, pego lá a menor distância, que vai ser do nó 3, tá? E vou olhar os sucessores de 3. Então, os sucessores de 3 são o nó 7, os que não estão coloridos, né? O nó 7, o nó 5, o nó 6 e o nó 8. Tá? Do 3 para o 8, eu teria aqui, ó, 6 mais um 7, então vai melhorar, isso aqui vai ser corrigido. Tá? Do nó 3 para o 12, eu teria 6 mais 9, que dá 15. 15 é maior do que 12, então eu não mexo. Né? E para o 5 e para o 6, como lá está infinito, então eles vão ser alterados. Tá? Então, alterei aqui. Ó. Pego de novo o nó com menor distância, que aqui, no caso, vai ser o 4. Tá? Sucessores do 4. O único que ainda está branquinho vai ser o 6, e eu vou olhar aqui, ó, 7. A distância que eu tenho até o 4 é 7. 7 mais 9 vai ser 15. 15 é pior do que 9, então não preciso mexer. Tá? De novo, pego, o próximo vai ser aqui o nó 6. Né? Sucessores de 6 que ainda estão branquinhos vai ser aqui o nó 5. Eu tenho a distância até o 6, que é 9. 9 mais 1, que é a distância do 6 para 5, 9 mais 1 dá 10. Ora, 10 é melhor do que 11, é menor do que 11. Tá? Então, em vez de chegar até o 5 vindo pelo 3, vale mais a pena vir pelo 6. Tá? Então, faço essa correção lá. Tá? Sobraram aqueles dois, o que tem a menor distância é o 5. Tá? E olho então os sucessores. O único que está branquinho é o 7. Do 5 para o 7 eu tenho uma distância de 4. 4 mais 10 dá 14. 14 é maior do que 12, então não vou mexer. E aí acabou. Tá? Eu vou ter então essa árvore de distância correspondente a essa tabelinha aqui. E eu tenho então a menor distância do nó 1 até todos os nós. Vocês vejam que eu uso só somas e subtrações. É muito, muito mais rápido do que ficar fazendo pivoteamento do simplex. Né? E esse algoritmo permite que eu calcule menores distâncias de mapas ou de grafos muito grandes. E é por isso que o GPS, não o GPS, né, que o GPS é outra coisa, mas na verdade aqueles cálculos, né, de rota de GPS são tão rápidos. Tá? Mesmo quando eu estou dentro de um centro urbano como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, onde eu tenho uma quantidade de cruzamentos absurda, ele ainda assim consegue calcular melhores rotas muito rápido. Tá? Bom, existem algoritmos mais eficientes para calcular de um ponto a outro especificamente, tá? Mas para compensar, né, eu tenho que ter mapas muito grandes. Muitas vezes isso é usado em jogos, por exemplo. Tá? Quando eu tenho um grafo realmente gigantesco e eu só quero a menor distância de um ponto a outro. Né? Mas aqui a gente vai ficar só com Dijkstra, que é um exemplo bastante comum disso aqui. Tá? Então, dessa aula a gente viu o problema do caminho mínimo, ou caminho mais curto. Vimos a modelagem matemática, a gente viu que esse problema é um caso especial do problema de fluxo de custo mínimo. Tá? E vimos o algoritmo de Dijkstra, que é um algoritmo que resolve isso de uma forma muito mais eficiente do que modelagem matemática.
Na prática, ninguém usa modelagem matemática para resolver caminho mais curto. Tá? Mas é só para mostrar que né, dá para fazer dessa forma se você quiser, né? E a gente pode relaxar aquela integralidade, né, binaridade das variáveis e usar um solver qualquer para poder resolver mapas bastante grandes, tá bom?